Energete! Esse é o Boteco Solar, que tem como objetivo dar voz aos empreendedores do setor fotovoltaico num papo descontraído e acompanhado de uma ou várias geladas. No episódio de hoje, eu estou aqui com o Moab, da Space Tech Solar, empresa integradora de São Paulo. Moab, seja muito bem-vindo aqui no Boteco Solar. Eu vi a sua história e já fiquei curiosa, né? Porque a empresa começou em 2008 com uma raiz de telecomunicação. Conta aí pra gente como é que foi essa história. Seja muito bem-vindo, viu? Muito boa noite, Tati. É um prazer também estar falando com você. De fato, a nossa empresa tem uma história de muita luta, de muita garra, né? Como muitas outras Brasil afora aí. E assim como você falou, a gente veio de uma raiz de telecomunicações. Saindo, trabalhei por um longo período numa empresa de telecomunicações e abrimos aí para trabalhar com telecomunicações, né? Só que um ano depois a gente redesenhou aqui o modelo de negócio e onde que na época de fundação da empresa a telecomunicações representava ali 100% dos nossos produtos e serviços, né? E um ano depois representava apenas em torno de 70 a no máximo aí 75% dos serviços. E esse número foi se invertendo, invertendo, né? E ao longo do tempo, aí, passados uns 4 anos, a Telecom representava apenas em torno de 20% do nosso peso aqui, né? E aí a gente acabou decidindo por migrar de fato para elétrica e posteriormente para engenharia elétrica. Legal, Moab. E como é que entrou aí essa história da Solar? Como é que foi para você? A Solar nasceu de uma curiosidade minha também, né? Eu sempre estudioso nas novas tecnologias e 2012 foi aprovado aí a lei, né, regulamentadora, se eu não estou enganado, a 482, né? Isso, a Resolução 4, resolução. isso, resolução 482, e quando eu vi aquela reportagem, eu já estava acompanhando antes, que estava pensando em aprovar, mas no momento ali acabei vendo uma reportagem dizendo que havia sido aprovado. Falei, bom, esse negócio vai bombar, eu preciso me inteirar disso. E a partir dali comecei a pesquisar muito, né? Fui entrando em fóruns, entrando em revistas online, e pesquisando na internet, até que em 2013 fiz o meu primeiro treinamento. Fiz o primeiro treinamento aqui em São Paulo mesmo, e a partir desse treinamento não parei mais, né? E eu fui me apaixonando por essa área. Que incrível, né? É impressionante como a gente começa a se envolver com a Solar e não acaba mais, né? A gente vai Não, se não acaba. aprofundando, vai gostando e vai fazendo curso. É impressionante, né? E não acaba. E aí eu percebi depois, fazendo a faculdade de engenharia, que mesmo concluindo, quase concluindo a faculdade de engenharia, eu percebi que a faculdade de engenharia estava para terminar e eu não sabia muita coisa de solar. E daí eu decidi ainda procurar algo mais sério na área para consolidar os conceitos, né? E Sim, daí sim. surgiu a oportunidade de fazer uma especialização na Unicamp. Aí fizemos a especialização na Unicamp e daí os horizontes se abriram. Que incrível, Moab, muito legal. E outra coisa que acabou me chamando a atenção, né, na sua história, na sua trajetória, é que vocês começaram na garagem de casa, né? A empresa de Na, vocês. na garagem de casa, na garagem de casa. A gente montava muito painel elétrico, armazenava muito produto de materiais elétricos e a garagem foi ficando pequena. E ao longo do tempo, aí no decorrer de uns 2 anos, 3 anos, a gente tivemos que alugar a garagem da vizinha ao lado que não usava a garagem. Uau! Alugamos, Aluguel da alugamos, garagem até. alugamos a garagem da vizinha e aí continuou crescendo. E aí logo Deus preparou um terreno para nós, fizemos um galpão e aí estamos aqui hoje. E Moab, deixa eu te perguntar, né? Que conselho que você daria para quem está iniciando? Porque eu lido diretamente assim com o integrador, né? E também tem gente que está pensando em entrar no setor, mas aí às vezes é uma barreira, né? Poxa, eu não Olha, tenho condição. O que você falaria aí para o pessoal? conselho fundamental que foi me dado e aquele conselho
foi me dado de uma maneira até hostil, e eu acabo repassando esse conselho de uma maneira mais suave, mas, como eu falei, foi me dado como hostil, mas que me valeu muito. Uma pessoa me falou no passado assim, olha, o sol nasce para todo mundo, mas a sombra é para quem corre atrás. Então, o que acontece? Se aquele integrador está pensando, está tentando se mover para o caminho, seja da elétrica, seja da solar, né, que é uma área congênera, não tem que perder tempo. Ele vai encontrar muita barreira, ele vai encontrar muita dificuldade, mas vai caber a ele, somente a ele, a garra, a dedicação, a força de vontade, o empenho. Se ele tiver essas qualidades, ele vai conseguir. Muito massa, viu, Moab? E deixa eu te perguntar, nesse contexto, né, de garagem, de montar empresa, de ser de ramo de telecomunicação, depois elétrica, depois solar, como é que foi para você a primeira venda de energia solar? Olha, a primeira venda foi assim, foi muito emocionante, para ser sincero, né? É Eu mesmo? já, Conta pra é, gente. eu já havia instalado energia solar antes de fazer a minha própria venda, Ah, sim. porque a gente faz aqui instalações para outros integradores que não têm equipe de instalações, a gente acaba sendo parceiro desses outros integradores, de outras empresas que vendem e não instalam, né? Só tem equipe de vendas. Então, a gente já instalava para alguns integradores, mas tentando vender a nossa. Então, não foi, no nosso caso, não foi tão difícil fazer a primeira, por quê? Porque tínhamos ali um perfil já de instalador, tínhamos ali algumas fotos, alguns registros, e aí foi mais fácil de lidar com a nossa primeira venda. Mas, assim, não é que foi tão fácil assim, não, tá? Quando eu fiz a minha primeira venda, o meu primeiro contrato de fato, foi emocionante, sim. Foi emocionante, não dá para esquecer. E como é que foi? Você não contou? Ah, Foi, foi assim, eu participo de um grupo de WhatsApp, né, voluntário, de uma equipe que fazemos alguns trabalhos voluntários. E aí, nesse grupo, eu anunciei ali, por algum motivo, que eu estava naquele grupo. é, Sabe aquela apresentação de grupo, né? Você chega no grupo, você se apresenta. Então, eu apresentei, olha, eu sou o Moab, trabalho assim, 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 faço isso, aquilo, e anunciei que fazia o serviço fotovoltaico, embora esse grupo não tinha nada a ver com isso. Aí, passado alguns dias, uma pessoa me contactou, falou, olha, estamos no mesmo grupo e eu estou pensando em colocar aqui em casa e gostaria de obter um orçamento. Poxa, aquilo para mim foi um feito, né? E aí, de fato, a partir dali encaminhei a proposta, fui até a casa dele, fiz visita técnica, mostrei as vantagens e mostrei equipamentos e tal. Aí fechamos o contrato ali mesmo, ele, a esposa gostaram muito, foi o meu primeiro cliente, né? que incrível, muito legal. É engraçado, né, como as vendas acontecem assim, quando a gente menos espera, né? Aqui no, Justamente. nossa, aqui no podcast a gente tem várias histórias. Por falar nisso, como é que você conheceu o Boteco Solar? Opa, peraí, desculpa atrapalhar nossa conversa, mas deixa eu chamar a Tatizão para trazer mais uma pra gente. Tatizão, manda mais uma aí, por favor. Opa, e sim, essa é um oferecimento da Genix Solar Power, que faz curadoria dos melhores equipamentos do setor fotovoltaico. Acesse a plataforma Genix e saiba mais. Olha, o Boteco Solar, eu havia tido uma passagem aí via Facebook, que eu vi alguém tocando uma vinheta, e aí eu parei para ouvir Boteco Solar, né? E aí comecei a ouvir uma história, e aí depois de um certo tempo recebi também do colega nosso lá do norte de Minas, você fazendo a entrevista com eles, né? Com a Kátia Cardoso, da Decone Engenharia. Aí, poxa, Aí já casou, foi, né? aí casou, aí falei, não, agora tem que ouvir todos, né? Não, que legal. O episódio da Kátia é muito bom. Nossa, a gente Muito acaba se bom. emocionando muito, né, Moab? Grande abraço para eles lá, parceiraço. Com certeza. A Kátia recentemente recebeu um prêmio aí, né? Nossa, foi muito Para, incrível, muito emocionante. parabenizei eles aí pelo prêmio também, muito legal, fiquei muito feliz. A gente fica muito feliz, né? No setor tem espaço para todo mundo, né? E quando a gente Claro, vê claro, uma empresa prosperando, a gente vê que inspira, né? E acaba ali justamente. fomentando o setor, né? E conhecendo eles como conheço, então para mim a alegria foi em dobro, na verdade é essa. Ai, muito legal.
E deixa eu te perguntar, né? O pessoal, quer dizer, perguntar não, né? Vou comentar primeiro. Gente, eu, né, recebi a história aqui do Moab, né, e tudo mais. Aí eu fui, entrei em contato com ele, falei que a história dele tinha sido selecionada, que eu achei muito legal a forma como ele escreveu. E aí o Moab começou a dar uma risadinha, assim, sabe, gente? Ele começou, enquanto eu falava da descrição, né, ele começou a dar uma risadinha. Aí eu falei assim, Moab, que você tá rindo aí, né? Aí ele falou assim: não, não, não fui eu que escrevi, foi o meu filho. E aí eu falei assim: uai, seu filho. Gente, eu tô muito mineira, né? Esses dias na gente está me deixando mineira. Aí eu falei assim: uai, mas quantos anos, né? Tem o seu filho? Ele tá fazendo engenharia, né? Como é que é, né? Porque, assim, né, gente? Houve o Boteco Solar quem tem alguma ligação, né, com o setor e tudo mais. Justamente. E aí, Moab, o que que você me respondeu? Aí eu falei que o Matheus é um garoto curioso aí de 14 anos, fez agora 14 anos, né? Que durante a pandemia ele não conseguia fazer aula em casa por conta do irmão mais novo, que não deixava. O irmão mais novo queria bagunçar, ele precisava se concentrar. Então, não conseguindo fazer aula em casa, eu falei, vamos fazer no escritório e você fica lá no resto do restante do dia e depois eu te trago. Então ele fez isso. Ficou aqui no escritório fazendo aulas todas as manhãs e durante a tarde dava um tédio nele, que ele não tinha nada para fazer, e começou a verificar as tarefas que tinha que fazer no escritório aqui, começou a ajudar, começou a se inteirar, e de lá para cá nunca mais parou de ajudar. Então ele acabou fazendo um curso pelo Senac, né, um curso de AutoCAD, e treinando ali o AutoCAD, ele acaba que, de vez em quando, ele acaba ajudando aqui. Ele coloca em prática aquilo que ele aprendeu e acaba nos ajudando aqui nos projetos. Que legal. O mais bacana, Moab, né? Que quando eu ouvi, né? Eu falei, nossa, o menino tem 14 anos, gente. Tá aqui ligado no podcast, tá ligado na Solar, tá ligado na Moab. E eu vejo assim o quanto é importante, né? Não sei se o Moab concorda, mas eu acho que sim. A gente conectar, né, a nossa família aos assuntos que a gente trabalha, né? E principalmente essa questão da sustentabilidade, da energia solar. Eu não sei como é para você, Moab, mas na minha casa, antes de eu me envolver, né, com a solar, era muito tabu assim na minha família, sabe? Essa questão assim, Sim, como é que funciona? Será que é verdade? Será que não é? sim, com certeza. Ele é muito antenado em tudo, né? Eu poderia dizer que ele seria o meu secretário, porque desde apostilas que eu preciso preparar para dar treinamento, alguma coisa ou outra, ele me ajuda, ele faz aqui. Não, pai, deixa comigo que você vai tomar conta de outra coisa. Então, tudo que é coisa nova, ele está no meio. Ah, é muito legal isso. E deixa eu falar uma coisa, né? Vocês sabem que aqui no Boteco é tradição, né? Quando a vinheta da Gênix chega aí, a gente pede uma gelada, né? Mas dessa vez eu vou fazer um pouco diferente, viu? Opa, pera aí que a Tatizinha deixou um recadinho aqui na mesa do Boteco. Convidar os amigos integradores para um momento Boteco Solar em agosto. Opa, esse recado eu gostei, hein? Alô, meu povo, bora se encontrar nos dias 23, 24 e 25 de agosto na maior feira de energia solar da América Latina? O acesso à feira é 0800, hein? É gratuito por um tempo limitado. Se inscreva em www.intersolar.net.br/ingressos. Eu quero encontrar você que é ouvinte pessoalmente lá, hein? Matheus, você aceita tomar um todinho aqui com a gente? Aceito Tudo bem, Matheus? tudo. Matheus, você é muito inteligente, viu? Você é muito esperto pelo que eu tô conversando com seu pai aqui, hein? E aí, conta pra gente, o que que você acha da energia solar? Energia solar para mim foi. Acho que meu pai contou minha história, tava ouvindo aqui. Eu iniciei esse ramo com 11 anos de idade. Aí, aí eu fui à procura de um curso, só que eu não achava em lugar nenhum. Eu pesquisei no Senai, no Google, em vários cursos, só que eu nunca conseguia. Aí até que um dia abriu uma vaga no Senac assim, uma pessoa desistiu e eu consegui. Aí eu fiz esse curso, eu tinha 12 anos de idade. Se eu não me engano, foi em 2020. 2020. Eu tinha 12 anos de idade. Eu fiz esse curso online.
Aí eu tirei o certificado do Senac. Legal, Matheus. E fala para mim, né? Você vê no seu pai trabalhando com energia solar, né? Como é que você acha, né, que isso reflete em você, né? Eu imagino que o seu pai deve ser uma inspiração para você, né? E como esse episódio é especial do Dia dos Pais, eu queria aproveitar esse momento, né? Você com o seu todinho, a gente com a nossa gelada. E a gente brindasse esse momento, né? Então, por favor, faça a sua declaração, que a hora é agora. Bom, o que meu pai significa para mim? O meu pai, ele representa muito para mim. O meu pai, para mim, foi é uma das pessoas mais importantes da minha vida. Ele é a pessoa que eu me inspiro em tudo. Tudo que eu faço, eu pergunto para ele. Eu pergunto, pai, isso aqui é certo? Isso aqui me ajuda aqui, não sei o quê, não sei o quê. Eu pergunto tudo para ele. O meu pai, ele me ajuda em tudo, desde escola, desde ajudar ele aqui no escritório. O meu pai, quando tem alguma coisa que ele pode me levar assim de energia solar para mim conhecer mais coisas, ele me Algum leva evento? para ver o que tem de novo no mercado, as tecnologias. E é isso. Eu amo meu pai e meu pai é uma das coisas mais importantes para mim. Ô, gente, como é que a gente fica depois disso, hein? Muito feliz, né? Ô, Matheus, obrigada pela sua participação aqui no podcast, viu? Eu espero que você prospere cada vez mais, né, nesse segmento. Eu imagino que para você tenha sido difícil realmente ali no começo, né, como você colocou, mas é muito legal ver que você está atuando junto com a gente nesse aspecto de acelerar a transição energética, né? E é muito legal ver famílias assim unidas pela solar, né? Então, mais uma vez, obrigada por estar aqui, obrigada por ter inscrito seu pai. Eu imagino que ele fica na rua, né, correndo. É, Obrigada, Certo. viu? Muito obrigado. Moab, pensando aí, né, nesse aspecto de sustentabilidade, de correria, né, essa questão que a gente falou sobre como é o cliente final absorver tudo isso, né? Para você hoje, né, pensando assim, no tempo que se passou, qual é a maior dificuldade que você vê hoje, assim, no setor? hoje eu entendo que a maior dificuldade para você vender um produto é você fazer o cliente entender que a tua proposta é a melhor, é a mais qualificada, né? Por quê? De certa forma, o mercado cresceu muito e nisso traz também algumas empresas que não são tão idôneas assim. E isso dificulta muito o cliente tomar uma decisão certa, correta, né? Recentemente eu tive uma concorrência em que estávamos em lugar e o proprietário do empreendimento me fazia muitas perguntas sobre os outros concorrentes. E eu não falava mal dos outros concorrentes, eu mostrava o que eu tinha de bom. E por não falar mal dos outros concorrentes e sim falar do que eu tinha de bom, que a nossa empresa podia proporcionar para ele, a gente venceu essa concorrência pela lealdade, pela sinceridade, pela clareza nas informações, né? Então, acho que na hora de você oferecer algo de bom para o teu cliente, principalmente você tem que ter clareza, firmeza, conhecimento, saber o que está fazendo e falando. Com certeza. E hoje, né, no mercado, a gente vê muitas empresas novas, né? Se eu fosse parar para pensar assim, né? Nem parar para pensar, né? A gente precisa nem ir muito longe, né? Se a gente pegar a última pesquisa da Greener, por exemplo, a gente vê que o número de empresas que começaram no setor é bem expressivo, né, em relação às empresas que já estão há um tempo no mercado. Justamente. E você acha que isso acaba impactando também o que eu acho, né? Que, por exemplo, você colocou assim, né? Ah, a gente começou se capacitando muito, né? Se investindo muito em capacitação. Você acha que, por exemplo, as empresas que estão aí no mercado hoje falta essa capacitação? Como é que você vê isso? Eu vejo um desespero muito grande por parte de algumas empresas, né? Porque assim, o mercado está em crescimento exponencial, né? Assim como também está em crescimento exponencial a quantidade de empresas, como você falou. Porém, eu acredito que num período a médio prazo, assim, eu acredito que isso deva dar uma estabilizada, porque muitas empresas aí acabam que vão ter que focar melhor, senão não sobrevive. Tem muitas empresas que não conseguem sobreviver
porque, de fato, começa a oferecer produtos de má qualidade, começa a oferecer projetos de má qualidade e não acontece. A gente tem aqui mais de 250 projetos sem nenhum único incidente qualquer, seja no âmbito da segurança do trabalho ou no âmbito da engenharia. Não há um incidente. Isso envolve muita técnica, envolve muito conhecimento, envolve muita qualidade na prestação de serviço. Então, se você não tiver isso, no mercado não vai durar muito. Com certeza. E como é que você está se preparando, né, para a Lei 14.300 aí ano que vem? Como é que você vê essa perspectiva, Moab? Olha, nós estamos tendo, acho que todo o setor está tendo que se preparar, trocar o pneu com o carro andando, essa é a verdade, né? Isso é Adorei. verdade. A gente está tendo que trocar o pneu com o veículo andando. Então, estou aí buscando informações, buscando treinamentos, já estou inscrito aí em alguns treinamentos para abordar esse tema com mais clareza. E até o final do ano, nosso cronograma aqui, que até o final do ano a gente vai ter que apresentar novos produtos para o ano que vem. Legal isso, né? Quando a gente fala muito aqui, né, de planejamento estratégico, mas quando a gente vê as empresas falando, né, sobre os seus próprios planos, é bem bacana porque acaba elucidando para o pessoal que está ouvindo a gente, né, a importância e a necessidade de fazer isso, né? A Então, necessidade, você falou a palavra-chave, a necessidade, porque quando a gente tem um mercado poluído, a gente tem que subir o nível para que a gente saia dessa camada poluída do mercado e suba o nível acima, onde está, de fato, ali as empresas mais idôneas. Né? Isso é fundamental, não tem jeito. com certeza. E Moab, você como engenheiro eletricista, né? Consegue dizer aqui para a gente as maiores dificuldades, né, na hora de fazer um projeto? E eu estou perguntando de dificuldade, Moab, porque assim, toda dificuldade a gente tem uma oportunidade, né? Sim, Então, com certeza, você deve ter encontrado dificuldades no começo que hoje são oportunidades para você, consequentemente, enfatizar o seu trabalho, né? Como é que ele é apresentado, como é que ele é entregue. É mais nessa perspectiva mesmo que eu estou perguntando. É, como que nós fazemos hoje aqui, né? A gente capta muito clientes novos, mas a gente tem uma parcela muito expressiva de clientes indicados por outros clientes. Isso para nós não tem preço, porque quando a gente recebe uma indicação que o cliente chama, diz, olha, o meu vizinho indicou, meu tio indicou, isso significa que o tio ou o vizinho só indicou porque ele viu em nós confiança, primeiro lugar, confiança, capacitação e outras qualidades, né? Então, a gente tem um trabalho aí de fazer uma abordagem inicial nesse cliente, fazer uma visita técnica, mesmo que tenha ali um custo inicial, mas a gente é imprescindível, a gente faz essa visita técnica, e durante essa visita técnica, a gente expõe aquilo que ele precisa, e que ele precisa ouvir muitas vezes. Às vezes ele está com alguma expectativa fora do contexto, a gente explica, explana, mostra, e acho que a gente está partindo desse princípio, de captar o cliente e fazer com que ele entenda que o setor está em movimento, está em crescente movimento, que também tem a questão do ano que vem, que se ele não se apressar também, ele vai ficar para trás. Então, quando ele entende isso, ele acaba fechando o projeto, ele acaba até ampliando esse microfone que a gente tenta tanto falar, ó, vamos logo, vamos fechar esse ano, né? E ele acaba amplificando isso. Adorei o microfone. Se É, a gente pudesse, né, a gente ficava com o alto-falante o dia todo, né? Compre energia justamente. solar agora, agora. Agora, inclusive, nós temos nos preparado aqui para essa onda que está tomando, né? A gente investiu pesado agora em ferramentas, veículos, para poder se preparar um pouco para isso. Eu até entendo que, mesmo fazendo tanto, acho que a gente ainda vai passar um pouco ainda, mas vamos para frente. Não, com certeza. Teve o episódio 2, né, episódio do Danilo, que ele chama essa onda, né, que você falou de segunda onda. Aí ele falou, agora eu quero ver qual empresa que vai sobreviver a essa segunda onda, né? É, E quando a gente fala disso, né, não é nem menosprezando alguma empresa, mas a gente dizendo que, de fato, é necessário que a empresa se capacite, né, que a empresa tenha ciência, né, das necessidades
de todas as questões que ela vai ter que cuidar quando ela se propõe a abrir uma empresa de energia solar, né? A gente sempre Justamente. fala, empresa de energia solar é engenharia, né, Moab? Então, E a engenharia também de processos, a gente tem que se reinventar. Hoje, quando o cliente assina um contrato, a gente tem um certo delay provocado pela área de projetos das concessionárias, muitas vezes pela entrega dos sistemas, e a gente criou aqui um processo para mitigar, para minimizar esse delay, né? Então, isso é fundamental. não, com certeza. Falou de processo, já ganha outra cerveja. Eu gosto pouco, né, gente? Gosto pouco. Mas é verdade essa questão de processo. E é até legal você ter falado, Moab, eu gostei muito dessa palavra que você usou, da questão de se reinventar, né? Nas consultorias é comum, por exemplo, uma empresa estar utilizando nenhum tipo de software para poder assinar o contrato, nenhum tipo de plataforma online para assinar o contrato. Então, ainda tem muita empresa que assina, imprime, assina, escaneia e manda para o cliente, daí espera o cliente assinar, escanear para mandar de volta, sabe? É, Perdeu tempo. Exatamente, perdeu tempo. E você usou uma palavra que eu achei muito interessante, que é essa questão de se reinventar, né? Então, hoje, É. gente, fica aí uma tarefa de casa para vocês, nesse Dia dos Pais aí. Pensar em quais momentos, em quais processos da empresa de vocês podem aprimorar e fica deixando para depois, né? Então, por Exatamente. exemplo, contrata aí uma plataforma, né, que faça ali essa assinatura de forma online, por exemplo. São pequenas melhorias, né, que a gente vai deixando para depois, mas que acaba impactando no prazo, que acaba impactando na experiência do cliente, por exemplo. Então, Exatamente. é importante a gente ter esse olhar para a engenharia dos processos, igual o Moab colocou aí. Hoje em dia a gente tem quase todos os nossos clientes que fazem avaliação via redes sociais ou outras mídias, falando justamente do prazo. A gente dá um prazo X e cumpre ele muitas vezes em 40% a menos do prazo que a gente dá. Né? Por Olha quê? só. Porque é reinvenção dos processos. Muito massa. E, Moab, deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem sentido, assim, né, no meio de tanta procura por energia solar, a gente nessa corrida do ouro, né, como o pessoal coloca aí, você tem sentido muita procura por financiamento por parte dos consumidores finais? Sim, eu acho que esse também é um gargalo não só de hoje, mas hoje principalmente por conta desse prazo que a gente está correndo contra o tempo, tem muita gente procurando e esse de fato é um gargalo que temos hoje. E hoje como é que você lida, né, para ofertar para o seu cliente essa questão do financiamento solar? Hoje nós temos parceiros aqui de financiamento, né? Mas muitas vezes o juros não está compatível, muitas vezes o cliente está com algum problema ali na praça, e claro, esse cliente não tem perfil, não vai, não tem jeito, mas a gente tem um problema sério com isso aí, poderia ser melhor. E aproveitando, né, que esse podcast é para dar voz ao integrador, na sua visão, o que poderia ser melhorado aí? Olha, poderia abrir um leque maior aí de produtos das financeiras para os clientes finais aí, né? E eu sei que o país vive um momento de altas taxas de juros, né? Isso é muito difícil, não é uma época tão favorável para financiamento, mas eu acredito que os bancos poderiam investir mais nessas linhas aí, principalmente esse final de ano aqui, porque vai ser de fato importante. Com certeza. E até mesmo se a gente for pensar em linha de financiamento, né, linha de crédito para a empresa, né, Moab? Se a gente Sim, for, não sei se sim. você já buscou, né, essa opção de empréstimo, de crédito, PJ, né? Mas é interessante se a gente tivesse mais linhas, né? Sim, muito interessante. Assim, eu tenho propostas aqui, eu tenho em torno de mais de 40 propostas aguardando linha de crédito, né? O que é isso? É a falta de oferecimento, porque às vezes o cliente tem um bom relacionamento com uma determinada instituição financeira, só que aquela instituição financeira não oferece aquela linha de crédito, ele é obrigado a muitas vezes procurar em outra. Aí a outra dificulta a vida dele porque não tem relacionamento. Então, acho que poderia ter um meio termo aí para facilitar isso aí.
Verdade. A gente já fica assim, né? Anotando aqui no balcão do boteco. A gente tem vários pedidos aqui, estamos anotando. Cadê os parceiros aí de financiamento? Ó, gente, tá vendo? O integrador tá falando, gente, tem que ouvir. Ô, Moab, me tira uma dúvida aí. E hoje, né, nesse dia especial aqui, Dia dos Pais, eu quero saber, eu quero aproveitar, você que é empreendedor, que é pai, para você, como é que é ser pai, Moab? Olha, ser pai, especialmente dos meus filhos, eu tenho o Matheus aqui que falamos aqui juntos e o Eduardo de 7 anos. Para mim é maravilhoso, né? Tenho os filhos que acho que Deus podia me dar de melhor, então eu fico muito agradecido a Deus por eles. Então, eu acho que a gente podia aproveitar e fazer o brinde de hoje aos seus filhos. O que que você acha? Sua família, né? Muito, muito, muito. E os dois são inspirados, né? É, O Matheus é inspirado aqui na nossa profissão e o outro se inspira no Matheus e em mim também e não vê a hora. Fala, pai, me leva, me leva. E claro, a criança a gente não pode, né? Mas fica toda criança sempre um dia quer ir com o pai trabalhar. Vira e mexe, ele vem aqui no escritório, dá uma volta aqui e tal, mas é, é muito bom tê-los inspirados por nós. com certeza. Moab, eu fico muito feliz de saber que você ouve o podcast, inclusive, porque eu gosto dessa sinergia, sabe? É assim, um ajuda o outro no setor, você ouvindo a história de outras pessoas, você acaba aprendendo também, eu acredito. E eu Sim, tenho claro. certeza que alguns integradores aqui vão ouvir a sua história e também vão acabar se inspirando aí na sua trajetória, que é muito Sim. persistente e resiliente, viu? Parabéns. Obrigado, obrigado. E esse foi mais um episódio do Boteco Solar. Se você quer contar a sua história, não deixe de entrar em contato comigo. E escuta com atenção para tudo. Se você, integrador, quer se diferenciar no mercado, aprender de forma prática, visando ter uma empresa sólida, eu deixo aqui o meu convite especial para você se inscrever no Maestria Energenics, um programa de conteúdos que tem como objetivo te ensinar a adquirir maestria nos mais diversos pilares da gestão empresarial do mercado solar. Acesse genix.com.br/maestria e saiba mais.